hoje o quadro Você e o Doutor e vamos falar sobre o consumo de álcool, que aqui no Brasil é 40% maior que a média mundial, o que mostra que o alcoolismo é um problema grave no nosso país. Mas como diferenciar o uso social do abuso e da dependência de bebidas alcoólicas? Quais são os fatores de risco, os sintomas, as consequências dessa doença sem cura? É isso tudo que nós vamos aprender a partir de agora no Você e o Doutor de hoje com o Dr. Antônio Spreuser. Spreuser, todo mundo em casa deve se fazer essa mesma pergunta. Poxa vida, o álcool, champanhe, vinho, cerveja, é sempre visto como algo para se usar durante uma comemoração, em um momento social. Em que momento a gente sabe que deixa de ser uso social e se torna dependência? Essa pergunta é muito importante porque aqui tem um semáforo. O sinal verde é com aquele uso social. A Organização Mundial de Saúde fala que o uso social é mulheres 1 dose por dia e os homens 2 doses por dia de bebida alcoólica. Por que essa diferenciação? Essa diferença é porque o corpo da mulher tem menos enzimas no fígado e menos água. Então a mulher é mais predisposta à toxicidade pelo álcool do que o homem. Então o médico fala que é bom para o coração tomar uma taça de vinho por dia. Então isso é normal, não causa dependência por você tomar todo dia uma taça de vinho? Eu posso tomar uma taça de vinho todo dia, mas de repente eu gostei dessa taça todo dia e eu começo a abusar desse vinho todo dia. E de repente eu tomo com a minha mulher uma garrafa de vinho por dia. E de repente eu começo a gostar mais do efeito do álcool no meu corpo, porque eu fico mais liberado, mais alegre, e aí eu começo a ficar dependente do álcool para minha vida. Então, por exemplo, para eu ir trabalhar eu preciso do álcool, para eu falar em público eu preciso do álcool, para eu fazer qualquer coisa eu dependo dele para minha vida. Para minha vida ser divertida eu dependo do álcool. Do álcool e de repente, quando eu já estou na dependência, eu não consigo sair mais. Então tomem cuidado com o uso, o abuso que vai para a dependência. Por quê? Nós temos no nosso corpo alguns fatores genéticos já reconhecidos pela sociedade médica. Esses fatores genéticos, por exemplo, meu pai é um alcoolista, ou a minha mãe é alcoolista. No meu corpo eu tenho esses genes aqui que já adoram me chamar para uma bebida. Aí o que acontece? Junta com o fator social. O que é fator social? Fator social é os amigos, aquele happy hour. A parte cultural também conta? Claro, tem regiões do Brasil que culturalmente o pai já oferece cachaça para o filho pequenininho. A mãe já oferece álcool para o criança. Então, aí junta com um fator psicológico. Tipo o quê? Por exemplo, eu tenho uma repressão guardada dentro de mim, eu tenho uma depressão, tenho um quadro de ansiedade, eu perdi um emprego, eu perdi um casamento. Quantos casos hoje, você que saiu de um casamento e tal, você começa a beber para esquecer, uma fuga. Então, somando essas 3 coisas aqui, você abre a porta para o alcoolismo e o uso do álcool. Que tem os principais sintomas. Quais são? Quem hoje está no alcoolismo tem um problema chamado compulsão. O que é a compulsão? A compulsão é aquela pessoa que toma um copo, toma 2, toma 3 e acha que não bebeu absolutamente nada. Mas não consegue parar, é isso? Não consegue parar. Toma uma cervejinha e quer outra Aí, e vai. Ticiane, sabe o que acontece? Amanhã eu estou sem álcool. Mas chega à noite, por exemplo, eu quero beber, mas eu não posso beber. Eu começo a ter suor, tremor e ansiedade, que são os 3 sintomas. É a falta do álcool. Da abstinência, exatamente. E aí, para culminar o problema, eu tenho dificuldade de controlar o consumo. É aquele caso em que eu estou numa festa, a minha mulher quer ir embora, mas eu estou gostando do álcool, eu quero tomar mais 1, mais 3, mais 8, e eu não saio daquele lugar enquanto eu não caio no chão. Então, nesses casos, lembra, são os principais sintomas do alcoolismo. E agora, e a compensação? Você não bebeu a semana inteira, aí chega no final de semana, você quer enfiar o pé na jaca, quer beber todas, quer extravasar. O que acontece com o nosso corpo nesse caso? Então, nesse caso, agora acontece o seguinte, olha só o que acontece. Eu comecei a beber o álcool, quando cai na minha boca, que na boca ele já é absorvido. 10% do álcool já absorve na língua. Por isso que tem câncer de língua causado pelo álcool. Nossa. Câncer de esôfago e câncer de estômago causado pelo álcool. A hora que esse álcool cai na corrente sanguínea,
que é absorvido pelo estômago e 80% pelo intestino, ele chega no cérebro. E quando ele chega no cérebro, os adolescentes têm um problema gravíssimo com o álcool. Porque quando eles estão de fogo, entre aspas, falando sobre o efeito do álcool, várias células nervosas morrem e eles perdem a memória. E essa perda da memória, ela pode ser progressiva. E eu vou mostrar para vocês agora um cérebro por dentro. O álcool, quando na fase inicial, ele aumenta a produção de alguns neurotransmissores. Mas principalmente o glutamato e o GABA, que são outros neurotransmissores, começam a faltar no cérebro. E isso é muito grave porque a pessoa pode começar a parar de respirar, a pressão pode cair, a pessoa pode desmaiar e a pessoa pode morrer num surto agudo de álcool, chamado encefalopatia de Wernicke. Eu tenho duas perguntas, doutor. Uma ainda falando sobre os adolescentes, que o senhor falou que é uma coisa muito complicada, ainda mais para adolescentes. É verdade. A gente sabe que cada vez mais o consumo de álcool nessa idade é muito grande. E às vezes ficam aqueles que ficam competindo para ver quem chega primeiro como alcoólico, achando uma coisa engraçada. Mas é verdade o que você está falando. E tem outras coisas. Os adolescentes, como querem provar para o mundo e chamar a atenção das pessoas, uma coisa que eles costumam fazer com muita frequência é beber em excesso e um chama o outro para bebida alcoólica. E aquele que não está nem acostumado a beber, né? Que é o pior. Esse adolescente que não está acostumado a beber, que tem uma dose aguda de álcool, pode ter, já eu vou falar no coração, uma arritmia cardíaca séria chamada fibrilação atrial e tem que ser levado para o pronto-socorro. A gente vai entender hoje muito bem as consequências do álcool no nosso corpo e também o que acontece no corpo daquela pessoa que se diz forte para o álcool, não tem ressaca no dia seguinte. Será que ela tem carta branca aí para poder consumir álcool à vontade ou será que é pior? O que acontece no corpo, como se livrar do alcoolismo? Tudo logo depois do intervalo. Antes do intervalo, o doutor falou sobre os sintomas do alcoolismo, mas eu acho que para a gente continuar, eu acho que era legal a gente relembrar as pessoas em casa dos sintomas, doutor. Vamos sim. Então, os principais efeitos colaterais do álcool, que é uma droga, assim na palavra, a arritmia cardíaca, que é a fibrilação atrial. Você precisa, às vezes, ir para o pronto-socorro, tomar um choque no coração para reverter. Inflamação no esôfago, no estômago e úlceras nesses lugares. A hepatite alcoólica é grave e aqui tem um fígado do meu lado mostrando um fígado normal e esse fígado é um fígado com cirrose hepática. Esses nódulos que vocês estão vendo são as cicatrizes que o álcool deixa dentro do fígado e isso é irreversível. Quando o fígado chega a esse estágio, o que a gente pode fazer? Quando o fígado chega a esse estágio, muitas vezes nós temos que fazer transplante hepático. Nossa. E o transplante de fígado é muito já difundido no Brasil e a gente chega a fazer transplantes quando o paciente começa a entrar em coma hepático, o que a gente chama. O coma hepático, você apaga porque teu fígado não está metabolizando as toxinas que tem que sair. Outra coisa importante é a violência e abuso doméstico. As pessoas perdem o controle e existe uma desestruturação da família. Você perde a sua família. E importância ainda como efeito colateral é o câncer de mama na mulher e a perda da libido no homem. Cai muito a testosterona, aumenta o estrógeno e os homens começam a ter ginecomastia. Os homens têm aumento das mamas pelo uso do álcool, porque aumenta muito o estrógeno. Agora, doutor, se durante a semana você não bebeu álcool, você se comportou, tomou só água, suco, e final de semana você quer enfiar o pé na jaca e realmente tomar tudo que você pode para a festa e realmente se exceder. Então, e o que acontece com o nosso corpo? Sua pergunta é muito importante. A gente que trabalha em pronto-socorro, a gente sabe que você que bebeu muito agora, nunca bebeu, você faz atividade física, né? Mas chega no sábado, pisou, você pode ter arritmia cardíaca aguda, e tem que ser levado para o hospital, e você pode ter uma hepatite alcoólica, uma lesão grave no fígado, o fígado quer metabolizar aquela quantidade de álcool. Uma única noite você pode acabar com o seu corpo. E no cérebro você pode ter lesões cerebrais também, sem falar na síndrome que eu acabei de falar, que é Wernicke-Korsakoff, que você precisa tomar tiamina na veia e no músculo,
porque o álcool precisa de tiamina para ser metabolizado. E quando não tem, o cérebro sofre muito. As pessoas estão gostando muito da nossa pauta e estão mandando perguntas através das redes sociais. Vamos ver a pergunta que chegou pra gente aqui através do Twitter. Vai aparecer. E como a família e a namorada, a esposa, têm que agir? A família é fundamental no apoio do alcoolista. Primeira coisa, ele tem que se conscientizar que ele está sendo responsável pela desestruturação familiar. E hoje a gente sabe que nós temos terapeutas especiais, que eu já vou falar já na maneira ideal para você saber lidar com esse problema. Porque a primeira coisa que acontece, eu acredito que essa deve ter sido a grande dúvida da nossa telespectadora que mandou pelo Twitter, mãe, namorada, esposa, as filhas, é saber como se comportar com o indivíduo. Principalmente por causa disso aqui. Violência e abuso doméstico. Exatamente. E a desestrutura da família. Em que momento que eu preciso abordar essa pessoa? Como eu faço para levar para buscar ajuda? Então, nesse momento você tem que esperar o seu ente familiar, o seu pai, irmão, ou quem for que esteja sofrendo pelo álcool, tem que, num momento de lucidez. Quando ele está sob a influência do álcool, jamais abordá-lo nessa hora, porque não é ele que está lá. Não é ele, o cérebro dele está completamente... Tem que esperar ele ficar sóbrio, né? Sóbrio, para ter uma conversa e aí levar para os especialistas para cuidar dele. Porque às vezes nós precisamos de medicamento. Pois é, e quais os medicamentos que ajudam, então? Vamos lá, vamos falar dos medicamentos agora. Existe uma linha de medicamento chamado disulfiram. O disulfiram, muitas vezes, ele é desacreditado, mas em outras clínicas é empregado. Por quê? O disulfiram, na hora que você toma o disulfiram, quem for tomar álcool parece que vai morrer. Então é um medicamento usado para... Ele faz você ter repulsa ao álcool. Repulsa ao álcool, exatamente. E não pode misturar com álcool, Não então. pode misturar. Nem tem vontade. Nem porque você toma o disulfiram e se você tomar um álcool, parece que você vai ter morte súbita. Nossa. Então realmente é perigoso. Ele faz com que você evite de tomar álcool porque sabe que você vai ficar ruim. E as novas medicações, doutor, que eu estou começando a se falar hoje, que ajudam você a não ter vontade de beber? São essas daqui que eu vou mostrar agora. Uma é a naltrexona e a outra é o acamprosato. Essas duas drogas deixam o nosso organismo, entre aspas, no high. Parece que eu já bebi demais e eu não preciso do álcool para me deixar diferente do que eu sou. Significa que você pode desintoxicar, limpar o seu Isso, corpo você do fica álcool. 30, 40, 50, 60 dias sem vontade de beber. E finalmente a bupropiona, que é um antidepressivo, usado para quem fuma muito, para quem come muito, para quem tem grandes compulsões. Então a gente pode associar bupropiona. Entendi. Agora, doutor, geralmente a pessoa, né, que está vivendo o alcoolismo, ela não busca ajuda sozinha. Como que a mulher pode ajudar o marido, o filho? Muito Como bom. que a gente pode proceder? Boa sua pergunta, Cici. Então, a primeira coisa, a gente tem que estabelecer mudança no estilo de vida. Não adianta eu dar remédio, mas o usuário tem que ter mudança do estilo de vida. Alimentação balanceada, prática de atividade física, ser submetido à terapia ou individual ou terapia grupal. Terapia em grupo é muito Terapia mais... em família. Família é muito mais benéfica do que aquela terapia individual. E finalmente, gente, procure ajuda. Procure ajuda. Sempre tem aquele amigo, não é aquele amigo que vai levar você para o buraco. Mas tem muitos amigos que querem tirar você do buraco. Isso é amigo. Esse é o amigo, é o verdadeiro que quer pegar e salvar a tua vida, participar de grupos, participar com a tua família desses momentos. Então essas são as orientações que a gente dá para seguir, para a gente ter uma vida muito feliz. Doutor, obrigada pela aula de hoje, viu? Muito obrigado, Pode eu que ter certeza agradeço. que ajudou muita família em casa. Muito obrigado. Obrigada, Boa semana. doutor.